quando a gente dialoga com outras disciplinas, a gente também vai entendendo como esse cânone como tecnologia de poder está imbuído de várias formas, de várias maneiras de vértices dessa canonização, né, de uma disciplina que supostamente é toda branca, né? Olá, estamos começando mais um programa do projeto A História em 60 Minutos, um projeto de extensão promovido pelo Departamento de História e em parceria com o Programa de Pós-Graduação em História da UFRN Séries, com o apoio também do Grupo de Trabalho de Teoria e História da Historiografia da Ampul Brasil e da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia, a SBTHH. Todas as semanas nós trazemos convidados e fazemos entrevistas, né, com convidados profissionais de história de todo o Brasil. As entrevistas ficam disponíveis nos canais institucionais do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História, em simultâneo no YouTube, além de haver também uma versão em podcast que pode ser ouvida, né? A entrevista pode ser ouvida no nosso canal no Spotify. Hoje nós temos aqui a alegria de receber o professor Marcelo Assunção, que é professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, né? Além de ser professor também do Prof. História, do Mestrado Profissional em Ensino de História da mesma instituição. Tudo bem, Marcelo? Muito bem-vindo ao projeto. Bom dia a todos e todas. Obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente. Eu vou colocar para você, né, nessa série temática, assim, ou melhor, uma série especial do mês de novembro desse projeto, né, que faz alusão ao mês da consciência negra. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, levando em consideração também essa efeméride anual, que é muito importante para a nossa reflexão no Brasil, e na historiografia em particular, né? A pergunta mais geral, que sempre abre o projeto, para a gente ouvir um pouco sobre a concepção de história, de atuação também particular de quem aceita participar do projeto, aqui nossos convidados, que é a seguinte: queria ouvir de você, né, considerando aí essas pouquinho mais de 2 décadas de século XXI, o que é a história, o que tem sido a história nesses anos turbulentos aí que marcam esse início de século. Bom dia a todos novamente. Agradeço pelo convite do professor Evandro e por fazer parte desse projeto essencial para a nossa discussão, né? Acho que a gente refletir sobre os nossos pressupostos, conversar entre os colegas sobre como cada um pensa, tem pensado o campo, eu acho que é essencial, né? Esse processo de autoidentificação dos pressupostos, métodos, teorias, pensamentos, visões de mundos, visões da política, né? Tudo isso está imbricado à forma como a gente constrói o nosso campo, né? E de uma certa maneira é como se a gente estivesse fazendo história da historiografia do tempo presente, né? De uma certa maneira. E isso é essencial para que a gente, inclusive, veja quais são os vácuos, né, e vazios aos quais a nossa disciplina produz, né? E essa disciplina, a gente sabe muito bem, pensando no novembro, né? O novembro ele serve para uma única coisa, para a gente problematizar a própria ausência no resto do ano das questões envolvidas a questões raciais, as questões que não são só do negro, né? Eu sou professor de educação em relações étnico-raciais na URGS, né? De várias licenciaturas, na realidade, não só na história. E a gente sempre pensa isso, né? O novembro a gente usa como uma desculpa para exatamente mostrar que essas temáticas devem estar no calendário no ano inteiro, né? Então, isso nos leva, né, a pensar, de uma certa maneira, a construção da história disciplinar, né? O que significa a história no século XXI, porque, de uma certa forma, né, eu tenho, nos meus últimos intervenções em podcasts, vídeos, já faz uns 3, 4 anos que eu estou muito enredado disso, né? Eu era mais especialista em história intelectual atlântica, mas sempre muito interessado em teoria da história, porque sou até esqueci de mencionar isso para o professor Evandro, mas ele sabe, eu sou professor editor da revista de Teoria da História já faz 10 anos, na realidade, né? Que agora, de uma revista discente, foi para A3, né? O que é uma coisa maravilhosa, considerando o trabalho enorme, né, que discentes têm feito para, de fato, qualificar, né, o debate, inclusive em teoria da história, né? Mas pensando na pergunta específica, desculpa o rodeio, gente, eu fico pensando, né, como essa disciplina, essa ciência, esse saber, seja lá qual for a definição que a gente dá para isso, né, ainda hoje prenhe de relações de força, né, que consolidaram a mesma no século XIX. Né? Então, entender a forma como a disciplina no século XXI está consolidada é também entender como ela manteve aspectos
que eu considero completamente nocivos para a própria disciplina, que foram fundados desde a sua origem no 19. Né? Ela, num certo sentido, evadem. Eu gosto muito de Walter Benjamin, eu sempre falo das teses. Para mim, as teses são uma espécie de poesia para teóricos da história, e não só, né? E aquela tendência que o Benjamin aponta nas teses do heliocentrismo do historicismo, né? Ou seja, da atração que os poderes dominantes fornecem a essa história, a escrita da história, que não desnaturalize, né, a tradição. Né? O que é a tradição? O que é o cânone nesse sentido? Se não, né, essa tendência heliocêntrica para reforçar as relações de força no âmbito da escrita da história. Né? E a história disciplinar está muito eivada disso, principalmente quando ela não problematiza os seus pressupostos. Né? Então, uma teoria da história, né, uma história da historiografia que não olhe para si, não veja qual é o corpo que constrói essa história, ela certamente vai estar atraída por esse magnetismo heliocêntrico, né, dos poderes dominantes, mesmo que a pessoa não entenda que esse processo está sendo constituído, porque ele é natural na forma como a tradição é passada, como a gente forma os nossos alunos, como as emendas são construídas. Né? Um professor que dá aula de teoria da história, história da historiografia, ou mesmo história contemporânea, todas as disciplinas, que não problematize as suas emendas, que não problematize a forma como ele transmite a sua formação, ele reproduz esse magnetismo, vamos dizer assim, com os poderes e forças dominantes. Né? E a gente vê isso claramente quando a gente tem uma lei como a 10.639, né, de 2003, que obriga o ensino de história e cultura africana afro-brasileira, né, em como, né, nos nossos campos, não só na teoria da história e da historiografia, mas na história contemporânea, enfim, como a gente reproduz essa noção eurocêntrica e, diria mais, né, brancocêntrica. Né? Por que brancocêntrica? Por que discutir branquitude é importante? Porque, olha, a gente tem um campo, se a gente pensar no tipo ideal, né, do profissional que produz histórias, a gente fechar os nossos olhos e pensar nesse tipo ideal, desse ser que nos formou e nos forma ainda, são pessoas brancas, vindas de meios abastados, né? Claro que isso tem mudado. Eu mesmo fui criado em periferia, enfim, e daí, a partir daí, por causa das políticas do PT, evidentemente, fui me formando, né, com muita qualidade por conta do processo do Reúne, coisa que não acontece hoje em dia, mas a gente pode discutir um pouco disso melhor mais à frente, né? Mas então, o que eu quero dizer é que essa disciplina formada no século XIX produz uma política do tempo que nasce daquela conjuntura, né? E a história é protagonista nesse processo de construir uma política do tempo, mas ela não é a única disciplina, mas é uma das principais, né? Que configura e é estrutura simbólica para a própria noção de raça, por exemplo. Né? E essa noção de raça, ela se reproduz ao longo do tempo. Né? Se a gente pensar no processo de laicização da noção de raça, né? Quando a gente tem a passagem, não dá tempo de eu falar disso aqui, mas, por exemplo, dos estatutos de pureza de sangue, né? Nascidos ali desde os estatutos de Toledo, 1449, né? E depois como isso vai criando uma noção de racismo religiosa, né? E de como a laicização desse processo nas categorias de progresso, moderno, atraso. Porque quando a gente discute Hartog, Koselleck, essa tradição, por que a gente não discute também a racialização que está imbuída dessas categorias de moderno, atraso, progresso? Porque é muito óbvio que essas questões estão imbricadas à racialização também. Né? Porque quando a gente pensa na categoria de progresso, moderno, atraso, a gente está pensando diretamente na laicização da racialidade. Né? E isso é muito óbvio para quem estuda racismo, enfim. Mas parece que não há uma conexão, mas há, né? Então, discutir moderno conceito de história deveria estar imbricado a discutir racialização, né? Discutir a divisão quadripartite, que a gente se forma até hoje, infelizmente, né? Somos especialistas nesses campos que foram construídos no século XIX, ou seja, eu vou fazer um concurso a história moderna, a história contemporânea, a história antiga, né? Então, essas divisões eurocêntricas, né? Elas não são só eurocêntricas. E essa é uma coisa que eu tenho tentado pautar, porque a gente vê uma tentativa, né? Quando a gente pensa no campo da teoria da história da historiografia nos últimos anos, na afirmação de um giro ético-político, na afirmação de histórias indisciplinadas e tantas outras formas, né, de descolonização. A incorporação das teorias decoloniais, do pensamento e da praxis afrodiaspórica, né?
Mas se a gente discutir isso sem discutir branquitude, a gente está muito limitado, porque a discussão sobre branquitude, ela é, a meu ver, central para a gente refazer o campo, para além de só representar os negros na teoria da história da historiografia, esses negros têm que ser agente desse processo. Né? Eles têm que ser aquilo que o Guerreiro Ramos falava de um negro vida, não só um negro objeto. Né? Esse negro vida ele tem que estar centralizado, ou pelo menos fazer parte desse processo de construção do campo da história disciplinar. E aqui eu estou falando mais da teoria da história, mas estou falando da nossa disciplina em si. Estou pensando na teoria como esse espaço de discussão. Né? Isso aqui que a gente está fazendo não é teoria. Né? É a discussão sobre o campo, a discussão sobre a nossa praxis, vamos dizer assim. Né? Então, falar da história no 21 significa pensar em que medida esse conceito, que foi tão fundamental para a criação desses outros do racismo, colonialismo, neocolonialismo, da misoginia, né, que é muito forte no nosso campo, como eles mantêm, como essa estrutura que fundamentou esses outros, ela reproduz até hoje uma geopolítica do conhecimento. Então, quando a gente pensa, né, lá atrás, né, e às vezes meus alunos falam, que loucura, professor, você está falando dos genocídios do século XVI e vinculando isso a uma construção de uma geopolítica do conhecimento no século XXI. Mas é claro, porque as universidades ocidentalizadas que foram formatadas desde aquele processo, né, elas são protagonistas no processo do epistemicídio, né? No apagamento da diferença, para ser mais resumir, né? O apagamento dessa diferença, né? E aí, tanto questões sexuais, como a heterossexualidade, como a visão androcêntrica, né? Que a professora Maria da Glória, que teve aqui, tem apontado muito bem, uma das protagonistas desse processo, mas há outros colegas que têm pensado isso também, né? Com muita pujança, a meu ver, nos últimos anos, mas isso significa discutir também esse lugar da branquitude, que não é discutido. Se a gente pegar as coletâneas, né, da história indisciplinada e pegar todos esses dossiês que foram construídos, há muito pouca discussão sobre a questão racial no âmbito da teoria da história. E eu suspeito, e aí eu estou sendo um pouco provocador aqui, é que discutir isso significa discutir, por exemplo, é muito mais fácil discutir crítica do eurocentrismo, por exemplo, para muitos historiadores, né? Porque essa crítica do eurocentrismo nos afasta de nós, né? Ou seja, essa branquitude que construiu o campo da teoria da história, para ela é muito mais conveniente discutir eurocentrismo e crítica do eurocentrismo que discutir a branquitude, que é uma questão muito mais próxima, né? Uma questão que é gritante quando a gente olha a formação do nosso próprio campo, né? Quando pensa uma sociedade como a SBTH, estou falando coisas concretas, as emendas, a sociedade, a forma como se organiza até hoje, né? Enfim, o nosso campo. Né? Sim, é. Pode falar, Evandro, pode falar. Não, só ia comentar que a questão da branquitude é o cerne da questão para repensar todas as práticas que aí assim, pensar de fato, pensar para intervir, né? Porque aí, como você disse, o tema do eurocentrismo é claro que é importante, mas ele coloca como um outro, né? Como alguém que está... Exato. Né? E a branquitude não, é envolvimento direto, é uma questão ética discutir isso, né? Também. E você deslocar isso é conveniente de uma certa maneira, né? Porque se eu falo do eurocentrismo, eu estou falando do outro europeu, né? Não estou falando da elite branca que legou esse Estado colonial e que se reproduziu nos poderes dominantes, incluso a universidade, né? Não é só no âmbito da política, no âmbito dos bilionários que isso está no espaço universitário. Olha as caras do espaço universitário e as pessoas acham, eu fui para o sul, né? Tá. Mas no Sul, às vezes, pode ter mais professor num departamento de história do que num lugar como a Goiás, que eu fui formado, né, na UFG. Quando eu me formei, não tinha um professor negro. Não tinha um. E assim, e se tinha algum outro departamento, você contava nos dedos, né? E até hoje, em muitos lugares é assim, né? Em 2002, tem dados que mostram isso. Na USP você tinha... 2014, essa pesquisa da FAPESP, a USP tinha 2,7% de professores negros, né? Nossa, então, assim, eu não sei como é aí na UFRN, né? Mas quando a gente olha, eu já circulei por várias universidades, quando você olha os rostos, etc., a não ser alguns espaços específicos, mas as mais mainstream, acho que são piores nesse sentido. A USP, URGS, a UFMG. Então, existe uma correlação desses poderes dominantes com a ocupação do espaço de formação. E esse espaço de formação, por conta de ser um país de raiz escravocrata, né,
visceralmente escravocrata e ao qual reproduziu no seu pós-abolição a negação dos espaços de escolarização, né? A gente estuda na disciplina de Educação e Relações Étnico-Raciais vários tópicos sobre esse processo de interdição, né, da população negra aos espaços escolares, né, e como, apesar disso, ela construiu, né, a partir do movimento negro organizado, espaços de escolarização. Tem várias pesquisas que têm apontado isso, mas isso é um processo que é recente, né? Então, a construção desse espaço como espaço branco, né? Isso, inclusive, a gente pode discutir depois, né? Cria um ressentimento, e esse ressentimento eu acho que está muito na base dos negacionismos, mas a gente pode falar disso um pouco melhor depois. Mas, enfim, voltando um pouco à sua própria pergunta, né, quando a gente pensa nesse fazer historiográfico no século XXI, a gente tem que pensar essa geopolítica do conhecimento. Né? Esse penso logo existo, né, como diz o Henrique Dussel, quando pensa o pensamento cartesiano, ele é antecedido por um conquisto logo existo. Esse conquisto logo existo constrói, né, desde ali do século XV ou do longo século XVI, como diz o Wallerstein, né? Esse ser racional como vinculado a esse ser europeu, branco, masculino, heterossexual. Né? Europeu ocidental, para ser mais específico, porque os ibéricos não eram bem colocados nessa categoria de europeu, né? De branco. Né? Mas então pensar a história do século XXI, né, significa pensar essas políticas do cânone. Né? E a noção de cânone aí, para a gente, é fundamental. Eu tenho tentado trabalhar com uma colega da literatura, que eu organizei o livro Pensamento Afrodiaspórico e Perspectiva, a professora Fernanda Rodrigues Miranda, que ela também tem pensado ali na literatura a possibilidade dos romances, né, de mulheres negras como reescrita da história, de um ponto de vista decolonial, e como pensar, né, por exemplo, no caso dela, a historiografia literária, e no meu caso, a história da historiografia, é fundamental para pensar essa noção do cânone como uma tecnologia de poder, que reproduz a racialização. Né? Então, de uma certa maneira, a própria memória disciplinar, né? Ou seja, no nosso caso, a história da historiografia, no caso da literatura, a historiografia literária, né? Por exemplo, o próprio Antônio Cândido não fala de Maria Firmina Reis. Eu não sabia disso, mas aí ela foi me mostrando. Assim, quando a gente dialoga com outras disciplinas, a gente também vai entendendo como esse cânone como tecnologia de poder está imbuído de várias formas, de várias maneiras de vértices dessa canonização, né, de uma disciplina que supostamente é toda branca. Né? Mas a verdade é que ela não é. Eu não acredito que a primeira historiadora negra é a Beatriz Nascimento ou o primeiro historiador negro foi o Clóvis Moura. Eu não consigo acreditar nisso. Eu acho que há de se fazer muita pesquisa ainda mostrando a existência. E até porque, que noção de história eu estou usando para definir essas pessoas como historiadoras? Né? Então, há várias questões aí que talvez historiadores no futuro, eu acho que é impossível uma ou outra pessoa dar conta de tantos vácuos, né? Essas pessoas, elas vão questionar essas fronteiras disciplinares e talvez ver ali, né, várias outras pessoas negras, para além dessas que estão sendo mencionadas mais recentemente, que estão fazendo história. Né? Mesmo que seja uma noção de história que não é essa hegemônica, né, essa que foi reproduzida ao longo do tempo. Né? E uma outra coisa, né, quando a gente pensa no cânone, o cânone ele não foi construído por um processo de inocência estrutural branca. Essa é uma expressão do Charles S. Mills, né, que é um pensador, um filósofo afro-americano que pensou a noção, por exemplo, de epistemologia da ignorância, que eu tenho usado bastante para pensar a questão do cânone na história da historiografia, enfim. E ele vai dizer ali, né, que a construção do cânone da filosofia anglo-saxã, né, reproduz como se fosse universal, né, o individualismo proprietário, né, e reduz qualquer outra forma de relação do pensamento com o corpo. Né? E isso, óbvio, tem a ver com o pensamento cartesiano. Outras pessoas acessaram, de uma certa maneira, essa mesma questão. Né? A teoria decolonial, o próprio pensamento do Charles S. Mills, do filósofo como Adenísio Ferreira da Silva e outros, para exatamente que esse apagamento da corporeidade, né, dissimula a universalização de uma certa corporeidade. Né? Então é como se você estivesse apagando, mas para, na verdade, reforçar uma corporeidade específica, ou seja, esse sujeito supostamente universal, branco, masculino, heterossexual. Né? E aí, quando a gente pensa no Brasil, né, pensando aí o Novembro Negro, eu acho que é sempre importante a gente, em qualquer ocasião, destacar no Novembro Negro a importância de se pensar a história indígena também. Eu acho que
A gente, quando pensa, eu sou um professor de educação das relações étnico-raciais, e esse esforço de pensar a história indígena, os intelectuais indígenas, é fundamental para essa revitalização do cânone, e a gente ainda é completamente precário nesse processo, mesmo historiadores formados em educação das relações étnico-raciais, porque a nossa formação ainda é muito mais voltada nesse aspecto para a questão negra do que para a questão indígena. Então a gente precisa pensar essas questões, e eu acho que essa é a próxima fronteira que a gente vai ter que lidar, e lidar com eles sendo agente desse processo, né? Não só objeto desse processo. E aí, eu acho que eu tenho algumas interpelações que eu tenho feito para pensar essa história do século XXI a partir da questão da racialização, né? Primeiro, eu acho que o levantamento de pensadores, né, que tem pensado na história do Brasil essa revisão do cânone, eu acho que Clóvis Moura é um cara essencial por conta de um livro como Injustiças de Clio, Negro da Historiografia Brasileira, publicado em 1990, mas era parte de era um livro que seria a introdução de uma série de tomos sobre a história do negro, né? Coisa que não foi levada à frente, mas enfim, é um livro que ficou e que faz uma revisão da história da historiografia. Claro, vários problemas, ele escolhe alguns cronistas como historiadores, mas ainda assim é um trabalho que dá uma perspectiva racial para pensar a escrita da história aí no 19 até Euclides da Cunha ali. Então é interessante a forma como ele reconfigura a partir da noção de racialização, a noção de intérprete, mas não só, a noção também de historiador, né? Historiadora. Como essa noção de historiador e historiadora está imbuída de racialização. E isso até hoje é um tabu para a gente não discute isso. Então, eu tenho feito certos levantamentos, né, nos últimos... eu acabei de lançar um capítulo de livro para uma coletânea do professor Rodrigo Pérez, que vai sair no fim do ano, onde eu levanto mais ou menos 20 coletâneas, né, publicadas entre 2000 e 2014, sobre intérpretes do Brasil, e eu mostro como há a presença de 6% de homens negros e 3% de mulheres brancas. Né? Mulheres negras não existe nenhuma como intérprete. Ou seja, a noção de intérprete que a gente tem construído para pensar essa imaginação nacional do que é o Brasil é ainda uma noção dessa geopolítica do conhecimento de homens brancos. Né? É o equivalente ao sujeito cartesiano, né? Exato, exatamente. E isso é muito... Sabe, eu achava que o dado não seria tão baixo, porque uma outra coisa que eu vi, que eu não comentei aqui, é que você tem a escolha dos intérpretes, né? São 90% de homens brancos. Mas também quem escreve sobre esses intérpretes, o dado é ainda maior de pessoas brancas. Aí você tem mais mulheres, né? Mas o dado de pessoas negras diminui para 2% de pessoas que escrevem essas coletâneas. Então, não é só a escolha dos intérpretes. Quem escreve essas coletâneas, elas são pessoas que, no geral, são pessoas brancas. Né? E aí a gente olha outras pesquisas correlatas, por exemplo, a presença de negros nos romances. Né? Não sei se você conhece a Regina Dal Castagni. É uma pesquisadora de literatura afro-brasileira. Não. E aí ela tem uma pesquisa muito interessante, depois procurem, gente, sobre a presença de negros como protagonistas em histórias, né, de romance. E ela mapeou na literatura contemporânea, né, dos anos 70 até os anos 2000, se não me engano. E ela acha um dado muito parecido, é coisa de 8% de representação de homens e mulheres negras. Né? Tem pesquisas do grupo chamado GEMA, que faz esse recorte com relação às novelas. O dado é muito parecido, é coisa de 6%, 8% de presença de pessoas negras como protagonistas dessas histórias, né? Ou mesmo de personagens dessas histórias. Então, o que a gente vê é que essa construção dessa geopolítica, ela ultrapassa só o campo da história, ela ultrapassa o campo dos intérpretes do Brasil. Ela está enraizada da forma como o campo intelectual produziu as suas próprias fronteiras, né? Ou seja, porque a noção do que é ser um pensador, do que é ser um filósofo, se a gente for pegar cada coletânea de cada área, educador, historiador, cientista social, a gente vai ver esse cânone dessa geopolítica sendo reproduzida, né? Porque a gente constrói uma espécie de apartheid racial no âmbito da própria escrita do que se considera ser intelectual nesse país. E isso é um problema que a gente vai ter que lidar. E se a gente não... Se a própria branquitude, se as pessoas brancas não discutirem isso,
A gente não vai resolver o problema. Não vai ser só os negros discutindo o problema do negro que essa coisa vai ser resolvida. Pessoas brancas precisam afirmar essa identidade, não para pensar essa identidade como uma espécie de ontologia biológica, mas como um processo, né? Um processo que foi construído, uma racialização que foi construída e que se reproduz a nível do nosso campo, que se reproduz a nível da nossa disciplina. Né? Se a gente pensa, por exemplo, com Lewis Gordon, né? Acho que até a professora Maria da Glória mencionou no próprio podcast aqui, ele tem uma crítica sobre essa noção da decadência dos campos das disciplinas, né? E muito que está imbricado essa decadência tem a ver com a incapacidade de revitalização, né, de quem protagoniza esse campo, no geral pessoas brancas, de afirmar esses outros que foram negados a sua identidade, esses outros do colonialismo, esses outros do racismo, esses outros do neocolonialismo, esses outros da misoginia. Né? Então, a construção desses outros é fundamental para que a gente possa, de fato, revitalizar o nosso cânone e possa pensar de uma perspectiva mais ampla. Né? E daí eu acho que, de um lado, a teoria decolonial latino-americana fornece instrumentos muito interessantes para isso. O pensamento afrodiaspórico também fornece elementos interessantes. Né? Os estudos subalternos da historiografia indiana também tem vários elementos interessantes. Então, a gente tem que pensar a partir desses intelectuais uma certa ética da historicidade, né? De que maneira a gente pode pensar o fazer ético e essa historicidade a partir desse fazer ético que incorpore esses outros que foram negados ao longo da história, né? A sua agência, não só como a sua agência na história, mas a agência na escrita dessa própria história, na escrita do que se considera intérprete, na escrita do que se considera interpretação no Brasil, na escrita do que se considera pensador, filósofo, ou seja, qualquer categoria do chamado intelectual. Né? Então, isso não pode ser privilégio, um privilégio epistêmico, a gente diria, de uma certa categoria específica, né? Porque senão a gente vai reduzir a nossa história, de fato, a essa coisa fechada da disciplina, muito rígida, ao qual, né, não consegue se oxigenar porque, de fato, está reduzida a um grupo social muito específico, né, bem abastado, branco, masculino. A branquitude vai bem por aí mesmo, a crítica, né? O debate da branquitude vai muito por esse caminho que você está falando. O branco se estranhar nesse processo e sair dessa suposta posição isenta ou assim, né? Que não se pensa em momento algum. Mas, Marcelo, deixa eu aproveitar e colocar para você aqui, eu vou reunir aqui duas questões, na verdade, que a gente planejou, mas eu vou fundir, porque eu acho que você já adiantou e já sinalizou muito por alguns caminhos isso. Achei muito interessante, inclusive, mencionando, antes de colocar a pergunta, que você falou da questão da história indígena, também como participante envolvida nessa discussão, que é algo que tem aparecido nos nossos convidados de novembro aqui. Isso é bacana também de ver, é um dado que é uma aproximação que eu acho que ser reforçada vale muito a pena, né? Mas eu queria saber, você também, né, como professor que atua no campo da educação, numa faculdade de educação, como é que você avalia, né, a importância do ensino de história, considerando esse percurso todo? Você falou da Lei 10.639 de 2003, né, falou também da questão indígena agora, que tem uma outra lei também que incorpora, né? Então, como é que você pensa a importância do ensino de história, também como professor do Prof. História, que também é importante mencionar, né? Como é que você avalia a importância do ensino de história, levando em consideração todo esse processo das leis da década de 2000 e o impacto delas, enfim, pensar um pouco o ensino de história, os currículos e essas pautas todas que você apontou na primeira resposta. Bem, como eu disse, eu sou professor de Educação e Relações Étnico-Raciais e eu estou lotado na Faculdade de Educação e tenho ofertado essa disciplina para várias licenciaturas, são turmas mistas, né? Então, isso é muito interessante. Porque, no fundo, o que acontece, Evandro, é que quando a gente olha os PPCs, quando a gente olha as ementas, e eu sempre faço esse esforço de dialogar com os alunos sobre a própria forma como... Porque é a primeira vez que eles ouvem isso, né? Tipo, eu questionar, não, como que é a ementa do curso de vocês? Vocês têm autores negros, indígenas? Alguma vez vocês ouviram sobre o debate racial? Esse é um primeiro esforço nosso, né? Porque a gente está falando de cursos de licenciatura, desde biologia, matemática, porque a gente está num processo de tornar obrigatório a disciplina de Educação e Relações Étnico-Raciais para todas as licenciaturas. Né? Obrigatória, não estou falando de eletivo, viu?
E já a maior parte já está incorporado, né? Desde os cursos de humanas, a própria pedagogia, até os cursos de exatas. E a gente vê, de um lado, né, um interesse muito grande desses alunos de aprenderem sobre essas temáticas, mas de outro, uma ausência gritante. Né? E em cursos que a gente, em tese, acharia que não seria o caso, como filosofia. Né? Eu, às vezes, chego a alunos da matemática que têm mais, digamos assim, bagagem nesse sentido do que os alunos da filosofia. Então, de uma certa maneira, isso acontece por quê? Por causa desse cânone que que eu estava falando um pouco na primeira parte. E no caso da filosofia, esse cânone é muito forte. E então eles não aprendem, por exemplo, sobre filosofia africana, sobre outras filosofias latino-americanas até. É uma coisa meio bizarra, né? Os caras aprendem sobre Aristóteles, Platão, aí depois o cara vai São Tomé Aquino, depois um pouco dessa linha que a gente conhece, né, da filosofia. E é essa linha que os caras se especializam, os professores, e eles não estão afim, né, de reaprender, né? E essa é uma coisa que eu acho muito grave, né? Professores que se formam, né, e não querem se atualizar, né, com essas outras questões, ele só quer reproduzir o que ele aprendeu na sua especialização. Né? E quando isso acontece, é óbvio que você vai continuar reproduzindo o cânone e reproduzindo essa racialização. Né? Então, como professor de herê, né, e a gente acaba tendo que, digamos assim, ensinar para os alunos questões básicas, né, da nossa estrutura social, da nossa estrutura, da formação social do Brasil. Né? Então eu vejo como é fundamental esse ensino de história durante a graduação, né, pensando nesse exercício que eu tenho feito, né, para esses alunos de licenciatura, para eles poderem incorporar os conteúdos chamados étnicos, né? Porque é impossível eles incorporarem simplesmente esses conteúdos, né, na aprendizagem ali, se eles não aprenderem o mínimo, digamos assim, da nossa história, da história do Brasil, da história do racismo, da história da nossa estrutura, da história da negação dos negros e indígenas aos espaços. Né? E eu vejo o quão é essencial esse aprendizado, né? E o quão a gente ali na troca, né, nessa troca de turmas mistas, né, a gente acaba aprendendo um com o outro, né? Porque a gente fala muito do papel do professor, né, dessa forma meio autoritária, mas a real é que a gente acaba aprendendo muito com eles, ainda mais quando você tem um tipo de formatação como essa, né? E eu vejo que isso tem sido muito rico, né? Eu também, como fui professor na Unila de teoria da história, mas também dava, né, fundamentos de América Latina. Não sei se vocês conhecem a grade da Unila, mas todos os cursos pegam fundamentos de América Latina. E a gente acaba usando isso como desculpa para dar história, né? No fundo, né? E a gente vê o quão é importante, né? Um curso como eu dava aula para biotecnologia de fundamentos de América Latina. E aí falar de racismo estrutural, enfim, falar de interseccionalidade, essas questões que estão ali circulando, por vezes a nível, né, de YouTube, podcasts, né? Quer dizer, por vezes a formação desses alunos, né, está muito mais aproximada com esses novos espaços do digital, né, do que propriamente na própria universidade, que deveria ser também um espaço de formação. Né? Eu e o Evandro estavam falando aqui antes do processo de curricularização da extensão, e esse processo vai ser fundamental, né, para obrigar que os professores, né, construam, digamos assim, mecanismos, formas de ultrapassar somente a docência ali da sala de aula e produz até isso, né? Isso que a gente está fazendo agora, essa história em 60 minutos, podcast, a ocupação desses espaços é fundamental, porque a ausência da ocupação desses espaços gera coisas como o Brasil Paralelo, né? Então a gente precisa entender, né? E é claro que esses caras vão continuar aí, a gente sabe disso, porque eles têm dinheiro, eles têm grana mesmo, não é? A gente não tem grana. Olha a forma como a gente está fazendo aqui, mas de toda forma a gente tem um capital humano, né, muito rico nas universidades que deve ser usado, né, para a gente poder pensar, né, esse ensino. E esse ensino para além só dos historiadores. Né? Então, eu estando lotado numa faculdade de pedagogia, tenho repensado um pouco como esse ensino de história, né, precisa ser pensado de fato. Né? Todas as licenciaturas, a gente devia lutar para que todas as licenciaturas tivessem acesso mínimo a certos conteúdos históricos, né, que são fundamentais para essa formação, né? Porque a história não é fundamental só para a gente, não é só fundamental para aquele aluno do base, né? Ele é fundamental para esse professor, né, que vai dar ensino de matemática, né? A gente, como o fim da disciplina nossa é uma sequência didática que tenha incorporado conteúdos étnicos, né?
E eu vejo coisas assim que usam da história no âmbito do ensino de matemática são fenomenais, sabe? Eles, quando incorporam esses conteúdos, assim, quantas gerações vão ser influenciadas por um professor desse que pensa a matemática de uma forma crítica, histórica, sabe? Ou na biologia, né? Talvez é mais óbvio no caso da biologia, mas enfim, no caso da filosofia, no caso de todos esses campos que a gente subentende que se discute essas questões, mas não se discute, né? Na sociologia, na antropologia, né? A gente não vê disciplinas, às vezes, nem eletivas, né? Eu faço parte de um projeto do CNPq da UFPE, e a professora Maria da Conceição, não sei se você conhece, Evandro, ela tem um projeto você conhece, um projeto do CNPq sobre ela pesquisa a herê, né? Primeiro na região Nordeste, né? Depois ela fez um outro projeto do CNPq por todo o Brasil. E eu e o meu colega José Antônio, que somos da área de Educação e Relações Raciais, representamos a parte sul, né? E a gente tem mapeado nos PPCs, né, essa ausência gritante de temas étnico-raciais de qualquer nível, sabe? Seja de história negra, indígena, em cursos como sociologia, antropologia, sabe? E é claro que a disciplina eletiva é legal quando tem, mas, sabe, não ter nenhuma disciplina obrigatória nesses temas é muito grave. Isso faz com que pessoas até hoje tenham que ser autodidatas, né, nessas temáticas. Eu me formei muito autodidata nesse sentido, sabe? A gente, da minha geração, a não ser no caso de algumas universidades onde você tinha nichos já consolidados de história da África e relações étnico-raciais, história afro-brasileira, em alguns nichos muito específicos, você tinha já a formação. Mas, no geral, essa formação ainda era muito autodidata, né? E eu vejo que hoje em dia isso tem mudado aos poucos, e essa garotada já ou ela questiona, né, quando não existe, e daí isso gera confrontos, né? Eu lembro de um texto que tinha saído uma vez, acho que foi na Piauí, de um professor que não colocava o nome dele, né? Eu não sei se você lembra disso, Evandro. Um professor Lembro que. um pouco. Sim. Sim, que ele estava questionando os alunos fascistas, né? Que estavam atacando a universidade ao discutir sobre a ementa dele. Ou seja, né, a coisa é tão. A ementa do cara é tão absoluta que ela não pode ser nem questionada em nenhum nível, né? Ou seja, a gente não tem nenhum processo construtivista da própria construção do ementa, que é uma coisa básica. Imagina os outros, todos os elementos, né, que são importantes para a gente construir esse ensino de história, esse ensino de uma forma geral. Então, quando eu penso nisso, né, eu penso que o ensino que a gente construiu, né, ele precisa levar em conta, de um lado, né, essas demandas ético-políticas dos movimentos sociais, né, e de uma certa maneira, os movimentos sociais é que mobilizaram a universidade para pensar essas relações, não foi de dentro para fora, mas de fora para dentro, e de outro, como a gente, diante de um mundo de bolhas, de uma era que eu brinquei um textinho que eu escrevi, né? A era da reprodutibilidade algorítmica, brincando só com o conceito do Walter Benjamin, né? Ou seja, como que a gente, diante desse mundo de bolhas, a gente consegue lidar, né, com essas formas de história que ultrapassa essa autoridade do historiador, né? Ou que ultrapassa a transmissão tradicional, né? Ou seja, a transmissão do quadro, a transmissão da aula tradicional, né? Ou seja, como que a gente faz uma história no meme, num GIF, no TikTok, a gente não pode ser preconceituoso com essas coisas, porque isso está aí, e são essas ausências, esses vácuos nesses lugares produzem monstros, literalmente. E a gente sabe disso, que essa extrema-direita que está aí, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias, né? Porque ela, na verdade, ganhando ou perdendo, ela já ganhou, né? Na realidade, eles já se consolidaram, e a gente tem que entender que uma eleição não vai acabar com um projeto político. Quem acha que uma eleição destrói um projeto político é ingênuo, né? Os caras estão aí para ficar, infelizmente, e a gente vai ter que saber lidar com isso. A gente, como professor, de vez em vez aparece alunos que são que têm uma perspectiva formada por um Brasil paralelo, e a gente precisa saber lidar com isso sem se escandalizar. A gente precisa se preparar para isso. E se preparar para isso significa, né, a gente produzir podcast. E hoje em dia tem surgido coisas assim fenomenais. Você pega um projeto como o Projeto Querino, não sei se você conhece, Evandro.
Aqui nas entrevistas do Projeto Querino, né? Sim, o História Preta mesmo, né? As colunas da própria rede de historiadores negros, né? A rede Humanas também, que tem produzido um podcast. Então você tem uma série de ações que eu acho muito interessante, mas que a gente precisa fortalecer cada vez mais, né? E nós, né? Eu e o Evandro como professores federais, né? A gente precisa saber se conectar melhor, né? Para produzir um conhecimento a partir, né, desse vasto, né, espaço que é o espaço das universidades federais, estaduais. Quanta gente bem informada está por aí, a gente acaba não, né, usando esse espaço do digital para divulgar esses conhecimentos. Né? Então, a gente precisa lidar com isso. Né? Não é porque a pandemia acabou que a gente tem que deixar o espaço digital. Né? É claro que o ensino remoto não é o ensino que a gente quer, mas usar o digital como uma plataforma, como um meio para difundir o ensino de história crítico às formas de negacionismo, crítico a essas formas de deturpação histórica, né, que a gente tem visto, críticos do racismo dessas formas, é fundamental que a gente use esses espaços. Né? A gente não pode se escandalizar com essas mudanças, a gente tem que se adaptar. Né? Exatamente, a ideia desse projeto aqui tem muito a ver com isso, tem a ver com o fato de que nós voltamos esse ano para o presencial, mas a gente aprendeu algumas coisas e esse espaço também de divulgar, de trocar ideias, de conhecer trabalhos que estão sendo feitos pelo Brasil afora, registrar isso. Os alunos também usam esse material em sala de aula depois, trazem as ideias que os convidados colocam aqui para a sala de aula para conversar, isso é muito interessante, né? Mas deixa eu aproveitar, Marcelo, e colocar para você agora também mais duas questões aqui que eu vou aproximar, porque elas são possíveis de serem aproximadas, e você já sinalizou também que tem coisa para falar sobre isso, que é o fato da profissionalização, né? A parte final da sua fala foi nessa direção também, da preocupação com a formação, enfim, né, do profissional, de diversas áreas, mas que, em particular, do campo da licenciatura, de quem atua como professor em diferentes áreas, né? Como é que você avalia a profissionalização do historiador, né? Claro, também lembrando o reconhecimento por parte do Estado depois da luta toda de décadas há 2 anos atrás, pouco mais de 2 anos atrás, mas você pode falar mais livremente, se quiser, também sobre a ideia da profissionalização nessas últimas décadas, e também relacionando isso com o problema do negacionismo, né? Assim, no sentido em que há um profissional que tem uma autoridade, né, limitada, mas que existe, como você colocou também. Como é que você considera o problema dos negacionismos? Qual é o nosso papel? Como é que a gente pode agir frente aos negacionismos históricos da ciência, enfim, tudo que vem acontecendo aí nos últimos anos? E também deixa eu só fazer um último adendo, que o Marcelo fez uma remissão aos próximos dias. Essas entrevistas estão sendo gravadas no mês de outubro, né? Elas vão entrar no mês de novembro. Então, nós estamos remetendo aqui ao contexto anterior, imediatamente anterior ao segundo turno das eleições desse ano, 2022. Que os tempos no digital eles vão se misturando. A gente aprende pluralidade temporal aqui muito bem. Mas enfim, né? Mas respondendo mais especificamente o que você perguntou, eu vejo que, de um lado, né, a gente tem que pensar as condições estruturais às quais os nossos discentes estão sendo formados. Né? E eu, sinceramente, acho que fazer uma licenciatura hoje é um ato de coragem. Já era na nossa época, né? Já era. Mas hoje em dia, eu diria que duplamente um ato de coragem, porque, cara, você tem uma estrutura de Estado, uma sociedade, e a extrema-direita, a gente não pode achar que a extrema-direita é só burra, repito isso. Eles conseguiram transformar o professor em pouquíssimo tempo em um pária da sociedade. E o historiador, então, ele é um pária duplo da sociedade. E isso tem muito a ver com o que eu vou responder aqui, porque diante dessa estrutura, né, e isso pensando em termos de status simbólico, né, mas também em termos econômicos, a gente tem uma sociedade precária, né, no âmbito da empregabilidade em vários níveis. Né? Então, de um lado, o neoliberalismo destroçou a capacidade de empregabilidade dos nossos discentes, né, ou mesmo deles trabalharem em outras áreas, e de outro você tem a extrema-direita com essa ofensiva, né, mais simbólica na desconstrução do papel do professor, do historiador, né, como esse comunista, enfim, tem várias terminologias que eles usam, né, e que foram entronizadas na sociedade, né, de fato foram. Né.
Então, quando a gente vê essa conjuntura, eu acho que é fundamental a gente criar formas, né, aparatos institucionais mesmo, que protejam o historiador, inclusive que criem, né, eu acho que a lei ela foi interessante, mas a gente precisa avançar nessa luta, né, criar mecanismos, né, institucionais mesmo de valoração, por exemplo, dos nossos trabalhos, né? E isso não só no âmbito do professorado, né? Porque aí tem uma outra questão estrutural do neoliberalismo que tem construído. A formação da BNCC e a redução dos conteúdos de humanidade ali da BNCC, nessa última versão, né? Porque a gente sabe que teve toda uma luta nas versões da BNCC, e essa última versão está muito ligada com o processo político, né? E os desdobramentos desse processo político e a redução dos conteúdos de humanidades, né? E assim, eu sou professor, como eu falei, eu dou aula para várias licenciaturas. E outros cursos é pior ainda, né? A filosofia, os caras foram destroçados nas suas aulas, né? Enfim, e vários, a artes também perdeu um espaço enorme dentro do ensino formal, e nós, historiadores, também, né? E essa perda de espaço da figura do professor historiador, né? Ela tem que ser acompanhada por uma proteção institucional, né? E pensar também, não só no âmbito do Estado, mas também das universidades, essa formação mais ampla, né? Principalmente pensando nos bacharéis, né? Quer dizer, em que medida a gente prepara os nossos bacharéis ou licenciados para dar aula em museu, né? Para ser curador em um museu ou participar de um educativo. E os historiadores, eu conheço vários colegas historiadores que foram para educativo, é uma área muito interessante, né? Que está aí, que a gente pode trabalhar a área do turismo, né? Então você tem alguns espaços, a área da produção de conteúdo digital, que é no fundo uma profissão também para muitas pessoas, né? Então acho que esses campos, né? Que também tem toda uma precariedade, não vou mentir, né? Mas o fato é que a nossa profissão historiador no sentido tradicional, né, ao qual foi formado, que você teria um emprego como professor, né? Você a partir de um concurso público, né? Eu fico pensando em vários colegas meus que formaram na mesma época, né? Que não quiseram seguir com o doutorado, porque não queriam ser professores de universidade, e tudo bem, e tem que ser, porque a maior parte das pessoas, de fato, vão estar no ensino base, e isso não é problema algum, não deveria ser. Mas essas pessoas pegaram uma conjuntura política ali, onde acabou praticamente os concursos, né, de efetivo, boa parte está como substituto, contratos temporários, né, que são extremamente precários, né, a gente sabe a precariedade desses concursos temporários, né, então você tem vários colegas aí com mestrados que não recebem por titulação, porque quando você é temporário, geralmente você não recebe bonificação de formação, seja de especialista ou mesmo doutor, né? Então, esse processo de precarização tem que ser acompanhado por uma regularização da nossa disciplina que dê conta desses outros espaços possíveis de atuação, né? O Bruno Leal tem alguns artigos interessantes nesse sentido, né? Mostrando como esse processo foi iniciado nos Estados Unidos há muitos anos, né? Nos anos 70, se não me engano, você tem um processo de profissionalização que garantia aos historiadores alguns espaços ali, né? Seja da questão de produção de roteiro de filme, né? Uma série de atuações que só hoje a gente tem pensado, né? Mas eu acho que no fundo, né? Ainda assim que a gente possa pensar esses espaços, ainda é tudo muito precário, e é precário porque a gente vive numa sociedade precária, de uberização, né? Eu vejo, falando desses meus colegas, falando desse povo que tem se formado, muita gente, no lugar de assumir disciplinas de professor ou atuar como historiador, acaba voltando às profissões de origem antes de se formar na universidade, seja call center, né? Porque a gente está falando de um público, né? Os historiadores em particular, que é um público mais precário na universidade. São pessoas mais pobres, tendencialmente, são pessoas que vêm de origem não abastada, né? Então, esse processo, né, essas pessoas geralmente entram na universidade trabalhando em empregos precários, né? Call center, etc., né? Uber, enfim. Então, a gente precisa pensar como lidar, né, na nossa profissão, pensando nesse contexto de precarização estrutural do neoliberalismo, pensando nos ataques, né, mesmo a figura do que é o historiador na sociedade, a figura do que é o professor na sociedade. Né? E aí, a partir disso, acho que a regularização é um passo bem importante, né, para a gente poder não criar uma instância
digamos assim, nós é que falamos a verdade, nós somos historiadores. Não, acho que a ideia não é essa da regularização, mas da gente criar uma instância de proteção desse profissional que está se formando, porque ele precisa dessa proteção. Né? E aí, pensando na segunda parte da pergunta sobre os negacionismos, né? Eu não acho que a mera afirmação de um certo positivismo ou empirismo epistemológico, ela por si vai nos salvaguardar do negacionismo, porque o negacionismo também usa disso, né? Usa de um certo positivismo ao seu favor. É claro que completamente arbitrário, mas enfim. Ou seja, eu não acho que a resolução do negacionismo seja tão fácil como construir a verdade mais adequada, porque não é assim que se vence eles, porque eles têm mecanismos, formas, né? Peguem um vídeo do Brasil Paralelo e vejam a Última Cruzada em particular. O quão aquilo é muito mais bem editado do que as nossas produções. São produções que têm dinheiro, né, para fazer coisas de nível de cinema, gente. Né? O que eles produzem em termos de. Você vê a introdução da música bem leve, a escolha das imagens, é tudo muito bem orquestrado. Né? Não dá para dizer que aquilo é mal feito, aquilo é muito bem feito. E a gente não tem paralelo. A gente. Talvez a gente tem um História FM aí, que é um canal, talvez o segundo maior canal em relação. Produzido por um historiador, né? Evidentemente. A gente tem o podcast deles também, não, o História FM é o podcast, o canal do YouTube agora Obriga História. Né? Você tem o Iclis ali tentando, né, mais ou menos na medida do possível, produzir algo assim interessante nesse sentido, mas não é uma produção de cinema e a gente tem o interesse de produzir uma história científica, mas não científico no sentido positivista, evidentemente, mas uma história que tem uma relação mais justa assim, com o processo e os métodos, né, da história, aos quais eles não têm esse interesse. O interesse deles é reproduzir a visão de mundo política deles, né, não importa como. Né? E eu vejo, eu falo isso muito para os meus alunos, né, porque oferecer conteúdos étnicos hoje em dia, né, para várias licenciaturas, significa se defrontar com questões que o Brasil Paralelo vai colocar ali, de que coisas muito simplistas, como é colocado, né, escravos, escravizados, escravos, né, como se a historiografia não soubesse o uso da exceção como regra, né, ou seja, eles colocam aquilo que o cara do Guia Politicamente Incorreto publicou recentemente, da Sinhás, né, ele usa a ideia da Sinhá para dizer, não, a gente não precisa de cota porque você tinha Sinhás negras. Né? Esse uso instrumental, né, de um fato que é histórico, de fato, né, mas que é exceção e não a regra, para legitimar políticas do tempo presente, né, como as políticas, por exemplo, o projeto do PL do Kim Kataguiri, que tenta dizer que a discriminação positiva, né, ou seja, as políticas afirmativas, são nocivas para a sociedade como um todo, porque elas racializam a sociedade. Né? E essa é uma ideia que está ali desde o início dos primórdios das políticas afirmativas, né? Quando a gente pensa no Manifesto Anticota e da participação de vários historiadores nesse processo, historiadores importantes, historiadoras importantes. É só ver a lista do Manifesto Anticota. Infelizmente, esse é um capítulo da nossa história, a gente precisa saber lidar com isso. E isso, voltando ao tema da branquitude, tem muito a ver com a discussão sobre, ou melhor, a não discussão da identidade branca nesse país. Exato. Porque, quer dizer, o que faz com que alguém, e desculpe nomear Lília Schwartz, Caetano Veloso, com gente que a gente respeita, eu respeito essas pessoas até hoje, mesmo eles tendo assinado ali. Eles são pessoas, seja ela como uma das maiores pesquisadoras da questão racial, ela pesquisou isso profundamente, ou Caetano Veloso, que tem várias letras sobre a questão do racismo. Né? Ou seja, como essas pessoas e tantos outros que estavam ali, que não eram pessoas, né, que, digamos assim, queriam fazer um mal objetivo às pessoas negras, mas a identidade branca, a negação da discussão do racismo por essas pessoas que faz com que elas achassem que discutir políticas afirmativas era racializar a sociedade, né? Sendo que nós já vivemos numa sociedade extremamente racializada. Então, eu digo isso muito para meus alunos, de que
a democracia racial é a forma negacionista de origem da nossa intelectualidade. Para além daquilo que o Brasil Paralelo faz, o Guia Politicamente Correto faz, né? Porque eu estava discutindo recentemente com o professor Arthur Ávila, que você deve conhecer, né? Ele debateu sobre a desdemocratização dos Estados Unidos, né? Mostrando questões gravíssimas que lá em alguns estados é proibido o ensino de questões étnicas, né? E de história étnica nesse sentido, que a gente trabalha com a educação das relações étnicas, é simplesmente proibido, né? E como o ressentimento ali dos Estados Unidos é diferente do nosso ressentimento, né? O ressentimento desse white trash que era trumpista é diferente do ressentimento da nossa elite, né? Que é um ressentimento que está fundado na noção de democracia racial. Esse não é o ressentimento no sentido do branco norte-americano. Porque lá as questões raciais elas tendem a ter essa noção mais explícita, né? Enquanto a nossa é velada por essa noção da democracia racial, que está entronizada nas nossas intelectualidades, na produção cultural, enfim. E eu acho que a gente precisa, para discutir essas formas de negacionismo, também discutir como a branquitude criou a democracia racial como forma por excelência de negacionismo que nega a discussão da racialização no âmbito do ensino de forma geral, mas particularmente do ensino de história. Né? Uhum. Não sei se respondi, eu viajei demais, desculpa. Não, perfeito. Perfeita resposta. Muito boa, Marcelo, muito boa. Agora eu vou colocar, então, a última pergunta, com o tempo que nós temos ainda, colocar uma última pergunta para você, que é uma pergunta que eu gosto muito de fazer, de ouvir as respostas, que é sobre, montado esse panorama, feito esse painel, levantado essas questões todas que você levantou para a gente aqui nesse programa, como é que você avalia, pela sua experiência, até porque é muito interessante, porque você entra em contato com formação de profissionais de áreas muito distintas, né? Não é só da área de humanas, enfim, também de outras, você mencionou matemática, biologia, enfim. É bacana, acho, o seu ponto de vista mais amplo pensar como é que a história atravessa, tem atravessado a vida das pessoas, se você percebe que a história circula assim na vida cotidiana, tem circulado na vida cotidiana e social. E também gostaria de ouvir você, no sentido mais assim, subjetivo mesmo, como é que você observa assim, o papel da história, assim, um certo. Não sei se esse termo é bom, mas enfim, um sentido para a vida, um direcionamento, uma orientação que você tem seguido na sua vida particular, como sujeito, como cidadão, como professor também. Daí eu fico pensando aqui, sem estar muito acanhado da minha perspectiva marxista, que pensa a ideia do tempo histórico como ontologia. Né? A nossa ontologia é histórica, né? Ou seja, o nosso devir, a nossa experiência é contingenciada por estruturas, né? Mas ao mesmo tempo essas estruturas não esgotam a nossa experiência, né? Aquela velha do sapo barbudo, nós fazemos a nossa história, mas não fazemos como queremos, né? Então, essa é um princípio que eu acho fundamental, um princípio evidentemente historicista, né? Ou de uma vertente historicista do marxismo. Então, eu acho que isso é fundamental para a gente entender, né? Como a naturalização, né, do tempo, né, de uma certa maneira, de como a disciplina da história ou as formas de relacionar com o tempo que não são ligadas diretamente à disciplina de história, né? Existem várias formas, a religião é uma forma, né? Enfim, a filosofia é uma outra. Então você tem várias formas de relacionar com o tempo histórico que não são exclusivas da disciplina história, né? Porque vários saberes lidaram com isso de forma diferenciada. Né? Então essa apreensão dessa experiência do tempo, né? Ela pode ser desnaturalizada de diversas maneiras. Eu não acho que é só a história que é capaz de desnaturalizar, né, o tempo histórico como essa coisa, né, como essa coisa que faz com que a gente apreenda o nosso presente e possa projetar, né, expectativas de futuro, no sentido que o Kozelek coloca. Né? Eu acho que existem outras formas de acessar isso que não só da história disciplinar, que são fundamentais para a gente poder pensar o nosso lugar, a nossa identidade, né, o nosso espaço. Né? Não é só a história, a ciência que produz isso. Né? Muitas vezes, na verdade, ela própria criou um mecanismo para que ela não consiga enxergar a sua historicidade. Né? A gente falou disso durante toda essa fala aqui, pelo menos do meu ponto de vista. A própria história disciplinar, de uma certa maneira, se deshistoricizou, né? Quando ela negou, por exemplo, o papel do corpo, o papel da racialidade, do gênero, para discutir, por exemplo, a sua memória disciplinar. Né?
Então, ela se deshistoricizou de uma certa maneira. E outras formas de saber que não são vinculadas diretamente à história souberam também historicizar. Né? Talvez pensar uma ética da historicidade significa pensar essas outras formas de historicizar que não são só vinculadas à história. Né? É claro que aqui eu estou já fugindo muito do que seria possível, né, nesse sentido da resposta, mas o que eu considero é que a história disciplinar, né, para resumir, é só uma entre tantas formas de relacionar com o tempo, e essas outras formas de relacionar com o tempo, advindas de outros saberes, né, parâmetros, elas também acessam esse processo de se situar, né, no tempo a partir dessa relação passado, presente e futuro. Então não é só a história que lida com isso, e ainda bem, né, porque como eu estou tentando reiterar, a história, ela muitas vezes se deshistoricizou, né, com o intuito de universalizar, né, formas que eram específicas, mas elas foram universalizadas como tal, né, ou seja, a visão de mundo de homens brancos, europeus, né, quando a gente olha a história do Brasil é muito cara, né, essa transição, a gente está falando de 200 anos de independência, né, quando a gente construiu o nosso Estado Nacional, essas elites elas sempre olharam para fora, nunca para dentro. Né? E até hoje a gente vê isso de forma muito dramática nessa semana em particular. Desculpem, eu sei que temporalmente essa semana vai ser outro lugar, mas enfim, essa semana do segundo turno da eleição, a gente vê essas elites de fato continuadamente fazendo escolhas que são escolhas que nos levam a pensar um país que é construído ainda, né, por uma visão branca, eurocentrada, uma visão extremamente delimitada no que tange aos sujeitos sociais. Né? Então, essa visão, né, das elites, né, essa elite que construiu essa experiência do tempo, né, ou pelo menos a experiência do tempo hegemônica, a gente sabe que não é a única visão, mas é a visão predominante. Né? E do meu lado, né, pensando a disciplina de história e pensando a história como um todo, para mim ela é, de um lado, prazerosa, eu gosto do que faço. Para mim, eu realmente gosto de estudar história, mas também gosto de como esse conhecimento fornece um aparato, né, para me situar tanto no âmbito da minha própria identidade como da minha orientação, né, no presente. Essa orientação, esse caráter existencial, né, eu fui muito formado por teóricos da história ligados a Jordan ali na UFG. Não que eu goste, como todo Jordan, enfim, ele falou uma série de cagadas no evento de didática da história, falando que o decolonial é um ataque à sociedade ocidental, enfim, esse nível. Mas ele tem coisas importantes no que envolve a discussão sobre esse caráter existencial da narrativa, né? E de como a narrativa histórica é uma entre várias formas de narrar, né? E isso eu acho que é muito importante, porque esse ato de narrar, né, tá ligado à nossa identidade, está ligado à nossa orientação no tempo, né? E essa orientação no tempo, quando a gente estuda a história, para além desse caráter monotemático, esse caráter deshistoricizante, que se pretende ser historicizante, mas é deshistoricizante, quando a gente estuda essa visão plural, né, transversal do tempo, a gente tem uma perspectiva muito rica, né? E a gente consegue minimamente se situar. É claro que se situar também significa sofrimento, né? Mas isso aí é outra questão. Mas é isso, Evandro. Não sei se respondi. Perfeitamente, perfeitamente, Marcelo. Foi muito boa a entrevista, foi excelente. Fica muito evidente te ouvindo falar o quanto você gosta de fato do que você faz e a sua contribuição tem sido muito importante. Eu agradeço muito por você ter aceitado participar do projeto, ter trazido essa discussão muito, muito relevante, não só como você mencionou, não só no mês de novembro, mas deve ser uma discussão da agenda perene, assim, constante, né? E colocada daqui para frente como algo para a gente pensar, repensar e tentar corrigir aí os erros de percurso para ficarmos mais fortes aí frente a esse contexto, que, como você disse também, não vai melhorar do dia para a noite ou com o resultado de uma única eleição, não. Vai continuar desafiador e a gente tem que estar atento e forte aí para enfrentar isso, né? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Então tá bom, pessoal. Obrigado para quem assistiu, quem vai assistir, já que as entrevistas ficam disponíveis, né? Ficam nos canais aí online. Agradeço muito para quem assistiu, quem vai assistir. Peço que continuem assistindo e acompanhando as próximas entrevistas, que vão até o final do ano, né? O projeto vai até o finalzinho de dezembro. E peço também que compartilhem, façam esse material chegar, né? Esse conteúdo aqui chegar
no maior número de pessoas possíveis, sobretudo alunos, colegas de história aí, que podem se agregar a essa discussão e continuar levando adiante todas essas ideias, tá bom? Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.